Bom, deixa eu fazer um pouco cerimonial, né? Apresentar um pouco a doutora Tuane. Ela vai apresentar um pouco para a gente sobre essa questão desse teste de diagnóstico, principalmente o RT-Quick, que é algo que eu creio que daqui a algum pouco tempo vai ser validado e vai ser um teste tão válido quanto o teste da histopatologia e até melhor, porque você não precisa esperar a pessoa ir a óbito para fazer o teste. Então, eu espero que isso seja em breve incorporado pela OMS de um teste, se é que já não é, e o doutor Tuane vai dizer depois. Bom, a doutora Tuane ela possui graduação em Ciência Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2004, e mestrado e doutorado em Química Biológica, também pela Universidade do Rio de Janeiro. Ela tem pós-doutorado no National Institute of Allergy Infection Disease, no NIH, e pós-doutorado no Laboratório de Termodinâmica de Proteínas Virais de Gregório Weber. Como ela possui doutorado nota 10 da FAPESP, uma das pesquisadoras jovens cientistas da FAPESP desde 2018, atualmente professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde orienta alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Ela tem uma larga experiência em área de bioquímica e biofísica, com ênfase em biologia estrutural de proteínas e glicobiologia, com foco no estudo de bases moleculares e terapia e diagnóstico das doenças neurodegenerativas. Então, vou passar a palavra para a doutora Tuane e vamos acompanhar a palestra dela. Boa noite a todos. Obrigada, Ayrton, pelo convite. Compartilhar minha tela aqui com vocês, deixa eu ver se vai. Vocês estão vendo a minha tela? Pronto. Sim. Vocês conseguem ver minha seta? Sim, sim. Tá. Então, o Ayrton me convidou para eu falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas que a gente vem desenvolvendo no laboratório, né? Então, como ele falou, sou professora da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente, basicamente, no laboratório, vem trabalhando, né, já pelo menos desde dos anos 2000, com doenças neurodegenerativas, com enfoque nas encefalopatias espongiformes transmissíveis. Eu, nessa época, né, não trabalhava com isso ainda, eu defendi minha tese de doutorado em 2009, que foi com esse tema, né, mas o laboratório já tem uma experiência anterior trabalhando com esse tema, com outras doenças neurodegenerativas também, com enfoque principal na biologia estrutural, né? O que é a biologia estrutural? É o estudo da estrutura das biomoléculas, né? E como o Ayrton fez uma super apresentação, eu não vou me estender muito em algumas coisas que ele já falou, mas vou ressaltar algumas abordagens que eu acho importante, mesmo que ele já tenha falado, e vou copiar ele, né? Que o Ayrton começou mostrando uma timeline, né? Toda uma história, né? Ele abordou principalmente a questão das doenças, né, priônicas, mas eu quero então aproveitar e chamar a atenção para alguns pontos que estão relacionados justamente com isso que a gente chama de pesquisa básica, né? Que é tentar entender os mecanismos. A gente ainda pode estar dentro dessa pesquisa básica longe do paciente, né? Longe de uma aplicação direta, mas é isso que permite que a gente tenha conhecimento, desenvolva terapia e desenvolva ferramentas de diagnóstico, né? Então, se a gente lembrar lá que ele comentou, né, as doenças priônicas são doenças bastante antigas, a gente já conhece essas doenças há 3 séculos, a gente tem lá a primeira, né, reporte que foi da scraping em ovelhas lá em 1700, só que se a gente reparar, né, nessa timeline, foram muitos e muitos anos sem entender o que era esse agente etiológico, né? Só lá na década de 80
que o Stanley Prusiner, que foi o pesquisador que o Wellington também citou, descobriu que o que causava, o que estava associado a essas doenças é uma proteína, né? É uma proteína que, depois, né, dessa descoberta, lá pelos anos de 1990 e alguns anos, né, foi descoberto que, na verdade, é uma proteína que todo mundo tem, né, nós temos em várias células, principalmente no nosso sistema nervoso, mas e ela está lá super bem e desempenhando sua função. Existem vários grupos, né, no mundo tentando descrever qual é exatamente a função dessa proteína. Na verdade, ela está envolvida com várias coisas importantes na fisiologia do sistema nervoso, principalmente. Então, ela não está ali só para causar doença, né? Ela tem um papel funcional também, que é essa proteína que a gente chama de proteína prion, né? PRP. Vocês vão encontrar, né, ouvir falar desse termo prion para descrever essa proteína, tanto na forma que a gente chama de celular, né, quando vocês virem prion celular ou PRPC, está falando dessa proteína que é normal, né, que está ali normalmente no nosso cérebro, sem causar nenhuma doença. A gente vai ouvir esse termo prion para proteína, que seria, então, esse agente aqui, né, que é o causador da doença, que seria a proteína scrape, a prion scrape. A gente vai usar esse termo, ouvir muito esse termo para chamar as doenças, né? Doença de prion, doença priônica, muitas vezes. E esse é um termo que tem, atualmente, nos últimos 10 anos, né, e vem ganhando bastante força, é um termo que tem sido descrito também para outras doenças, tanto doenças neurodegenerativas quanto doenças doenças estão associadas também à proliferação, por exemplo, né, o câncer, relacionadas a outras proteínas, né, são proteínas diferentes, mas que apresentam um mecanismo de atuação, né, um modo de atuar nas nossas células, no nosso organismo, muito parecido. Então, existem mecanismos que são compartilhados entre essas várias proteínas. Então, você entender quais são as bases para o desenvolvimento das doenças priônicas, por exemplo, né, embora sejam doenças bastante raras, traz informação para a gente compreender uma série de outras doenças que têm uma frequência, uma prevalência maior, tá? Então, essa proteína que causa a doença, né? Ela é uma proteína que ela agrega nas nossas células, no nosso cérebro. Ela tem propriedades que são diferentes dessa proteína que não causa doença, dessa proteína celular. Então, alguém comentou no chat sobre resistência à temperatura. Então, essa proteína scrape, ela é altamente resistente a vários tratamentos, tanto que, a partir do momento que se teve o conhecimento das formas iatrogênicas, né, onde os pacientes se contaminavam pelo uso, por exemplo, de material cirúrgico, novas práticas de descontaminação foram implementadas, e até hoje a gente, né, mundo, né, científico, ainda estuda metodologias de descontaminação e detecção dessa partícula, desse pedacinho aí que é altamente infeccioso, mas ao mesmo tempo altamente resistente. Então, esse teste, inclusive, que eu vou falar para vocês, que é o RT-Quick, que é para diagnóstico, ele também tem sido usado para isso, né? E vocês vão entender melhor como um pouquinho mais para frente, tá? Então, todo esse conhecimento, né, de quem é o agente, né, quais são as características dele, a gente sabe muita coisa ao longo desses 40 últimos anos, a gente pesquisou e descobriu um monte de coisa, mas a gente ainda não sabe um monte de coisa, né? Ciência é assim, né? Ela vai evoluindo e cada vez perguntas surgem, dúvidas surgem, e a gente vai e continua nessa tentativa de descobrir, né? E de revelar esses novos achados, essas novas descobertas. E aí,
dentro dessa pesquisa, né, eu particularmente, né, divido todas essas pesquisas em três grandes, né, principalmente relacionadas a prions e doenças neurodegenerativas, em três grandes áreas, né. Uma área que é de base molecular, ou seja, pesquisa básica, onde a gente vai para o laboratório, a gente vai trabalhar no tubo de ensaio, a gente vai trabalhar com célula, a gente vai trabalhar com modelo animal, a gente vai olhar a estrutura dessas moléculas, a gente vai partir para olhar um sistema mais simples, que é desde a molécula no tubo de ensaio até um sistema mais complexo, que é num organismo vivo, até mesmo em humanos, né? Então, a gente, lá no laboratório, a gente vem, então, ao longo desses anos, principalmente atuando nesse, vamos dizer assim, viés, né? Que é de tentar entender e tentar revelar as bases moleculares do porquê que se desenvolve a doença, porque a maior parte dos casos, né, são os casos esporádicos e o que pode ser que aconteça para você ter em algum momento o desenvolvimento, né, a conversão daquela proteína da forma celular para a forma scrape e o desenvolvimento da doença. Então, a gente vem, principalmente ao longo dos anos, trabalhando com investigando essas bases moleculares. Com relação à terapia, né, então aqui é só uma figurinha para ilustrar, o que a gente gostaria, né, que a gente tivesse aí o desenvolvimento de medicamentos, né, ou que a melhor das hipóteses seria que existisse um medicamento, né, mas isso é muito, muito difícil, porque é uma doença que envolve modificações que não são pontuais, são bastante variadas em relação, se a gente comparar, por exemplo, entre pacientes. Então, o que a gente gostaria é de uma terapia curativa e assim como uma terapia preventiva, né? Então, no laboratório a gente vem trabalhando com pesquisa básica, né? A gente não tem ainda nenhuma biomolécula em teste em clinical trials, né, em humanos, nada disso, é pesquisa básica ainda, né, mas tentando encontrar moléculas que possam retardar ou inibir, né, a formação daquela RP script, né, daquela molécula que é o agente patológico. E o terceiro viés, então, que é o que eu vim principalmente falar aqui para vocês, o diagnóstico, né? Não tem como a gente estudar e caminhar, avançar em estratégias terapêuticas sem avançar no diagnóstico. Assim como não adianta a gente avançar no diagnóstico e não avançar nas estratégias terapêuticas. A gente precisa sempre ter essas duas coisas em conjunto, né, para poder realmente ser capaz de detectar que existe aquela alteração, que existe aquele problema e uma vez detectando, tendo certeza disso, traçar uma estratégia terapêutica para isso. Mas para isso, como eu falei, a gente só consegue avançar em terapia e diagnóstico se a gente conhecer as bases moleculares. Por isso, pesquisa básica é tão importante no mundo inteiro, né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro, a pesquisa básica, embora muitas das vezes a gente não consiga ver diretamente como que aquilo vai ser importante na nossa vida, são essas pesquisas que vão permitir que esses dois outros viés avancem bastante e tragam realmente um benefício para a gente, né? Então, em relação às abordagens de diagnóstico, o Ayrton também já falou um pouco sobre isso, eu vou voltar em algumas coisas, né? Que eu acho que é importante da gente ressaltar. A gente tem três abordagens principais, né, para fazer o diagnóstico das doenças priônicas. Na verdade, doenças neurodegenerativas, de uma maneira geral. Se a gente pensar nas mais incidentes, né, Alzheimer e Parkinson,
também são doenças que têm um caráter esporádico, né? A gente chama de esporádico quando não tem no caso das priônicas e das outras, não tem uma infecção, uma contaminação, não tem uma mutação genética associada, e a gente não sabe exatamente por que houve aquele desenvolvimento daquelas doenças. Então, para Alzheimer e Parkinson também, a maior parte dos casos é assim, e todas essas doenças envolvem agregação de proteínas, são proteínas diferentes. No caso das doenças priônicas, a proteína prion. No caso de Parkinson, é uma proteína que a gente chama de alfa-sinucleína. Alzheimer é um peptídeo que a gente chama de peptídeo beta-amiloide. Então, existem moléculas mais específicas para cada uma dessas doenças neurodegenerativas, mas elas compartilham muitos sintomas, né? Existem os pacientes que os médicos conseguem definir como clássicos para cada uma dessas doenças, mas muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, a gente não tem pacientes clássicos, né? A gente tem sintomas que se destacam e que podem levar a gente dentro dessa avaliação clínica, né, do paciente, a seguir para um determinado diagnóstico. A gente, então, a primeira coisa, né, que vai acontecer no contato com o médico é essa avaliação clínica e o médico ele vai, então, começar a fazer os testes que a gente chama de paraclínicos e até mesmo a detecção direta, né, dessas proteínas. Então, no caso, desculpa, das doenças priônicas, elas vão... Esse diagnóstico ele pode ser, né, definitivo, provável ou possível, né? Como o Ayrton falou, e aí eu vou começar aqui pelo que é o que vai dar a resposta, vamos dizer assim, 100%, né? Ou seja, o resultado, o diagnóstico definitivo, envolve você detectar diretamente essa entidade, né, essa proteína scrape, essa proteína que é resistente, no tecido cerebral, né? Então, você vai fazer uma avaliação do tecido cerebral, existem características histopatológicas que são clássicas para a doença priônica, que você pode observar, então, definir aquele paciente como tendo tido, né, ou tendo a doença priônica. Você pode detectar, então, essa forma resistente, né? O Ayrton mostrou que essa scrape ela é resistente ao tratamento com proteinase K, que é uma protease, né? Vai clivar proteínas, e essa proteína ela é resistente. Então, você pode detectar essa resistência no tecido cerebral. Ou você pode, né, fazer a análise de um homogenato, ou seja, pegar esse pedaço de cérebro e analisar quais são as moléculas que tem ali e detectar essa proteína scrape nessas amostras, né? Então, até hoje, aqui eu estou dando a referência do CDC de 2018 para essas definições, porque, como o Ayrton falou, algumas coisas ainda não entraram, né, no que a Organização Mundial da Saúde coloca para definir, para diagnosticar essas doenças, né? O mais moderno é o diagnóstico do CDC, que é o órgão americano, né? E no caso da Organização Mundial da Saúde, os protocolos ainda são de 2003, né? Então ainda precisam ser atualizados. Não é que seja muito diferente, né, esse protocolo, essas determinações de 2003 para 2018, mas essas de 2018 já englobam coisas que de 2003 para cá já ficaram mais modernas, né, mais conhecidas e que já estão sendo mais utilizadas. Do definitivo, eu vou aqui para o possível, né, que é o que estaria aí dentro desses três, o que te dá uma menor precisão sobre esse diagnóstico, né? E aí, chamando a atenção aqui, que dentro do que a gente chama de possível, a gente tem vários eis, né? Ou seja, para você dizer que é possível, você tem que ter uma demência progressiva, né? Então, não é somente isso, então você tem que ter mais
características clínicas, né, que estão relacionadas ali à avaliação clínica direta do paciente, né, mioclonia, mutismo, disfunção visual, enfim. Ou seja, isso não é suficiente para dizer que é possível, né? A gente tem que ter um resultado positivo para qualquer um dos testes que classificariam, então, como provável, que a gente vai falar, e duração da doença menor que 2 anos, e nenhum diagnóstico alternativo dentro dessas infecções de rotina, ou seja, não tem nenhum outro diagnóstico, principalmente para outras doenças neurodegenerativas. Então, ali são muitos eixos para você chamar de possível, porque são todas avaliações que justamente se sobrepõem a outras doenças. Então, você dar uma certeza maior é mais difícil só com isso. Então, no caso do provável, né, aí a gente começa a ter um pouco mais de certeza, né, e é onde a gente, na maior parte das vezes, consegue chegar, uma vez que o definitivo envolve o acesso ao tecido cerebral, né? E isso não é trivial, né? A gente tem né, o nosso crânio, a nossa caixa craniana que protege o nosso cérebro, então não é trivial você acessar essa amostra, né? Então, normalmente, o acesso a essa amostra e essa confirmação do definitivo vem, na maior parte das vezes, após o óbito do paciente. Então, por isso, a gente tem que investir mais, né, e principalmente em estratégias que consigam trazer resultados mais definitivos antes que isso aconteça. E dentro daquela perspectiva de terapia, né, que seja o mais precoce possível para a gente conseguir ter sucesso nas estratégias terapêuticas que estão sendo estudadas, né. Então, aqui no provável, a gente tem 3 categorias principais, né, que vão ajudar a gente a classificar como provável, que são os exames de imagem, eletroencefalograma, moléculas que são biomarcadores, e o que eu vou destacar aqui, principalmente, esse método que é o do RT-QuIC, tá? Então, para o CDC, né, a Organização Mundial da Saúde ainda não incluiu o RT-QuIC como um critério, mas o CDC já incluiu o RT-QuIC como critério, sendo junto com os transtornos neuropsiquiátricos, ou seja, o médico fez a avaliação clínica, tem os transtornos neuropsiquiátricos que levam ele a pensar nesse diagnóstico para CJD ou alguma outra doença priônica. Se ele faz o RT-QuIC e esse RT-QuIC der positivo, então, o RT-QuIC, junto com essa análise clínica, já é capaz, segundo o CDC, de categorizar a doença como provável, tá? Ou você tem que ter essa demência progressiva junto com um resultado positivo de pelo menos ou um ECG, um EEG, desculpa, ou um ensaio de biomarcador mais frequente de ser usado é a proteína 1433, ressonância magnética nuclear e também não ter nenhum outro diagnóstico para outras doenças neurodegenerativas. Então, isso diz para a gente que isso aqui tem uma especificidade muito grande, né? Está sendo pontuado, né, e já colocado como um teste, um diagnóstico interessante para classificar, pelo menos, como provável, né? Ainda não tem a inclusão desse teste como definitivo, mas a gente ainda precisa aí de alguns anos testando e aumentando o número de pessoas avaliadas para poder caminhar ou não, né, nessa direção. Então, eu obviamente não sou médica, eu sou bióloga, como o Erickson falou, não vou entrar nessas questões de imagem aqui, só para trazer, né, para vocês o que seria então a imagem de um eletroencefalograma típico para um paciente com doença priônica, né, com CJD.
Aqui uma imagem de ressonância, né? Então, na ressonância existem diferentes protocolos que o médico ele pode fazer e, dependendo desse protocolo, existem sinais, que são sinais que vão indicar, como que está pontuado aqui, contribuir para aquele resultado positivo ou não para essas doenças priônicas, né? A gente tem os biomarcadores, então aqui destacando vários dos biomarcadores que são usados e investigados, né? 1433, principalmente, a proteína Tau também é uma proteína que é usada como parâmetro, outras proteínas, mas todas elas estão muito relacionadas com o dano ao sistema nervoso, algumas delas até a outras doenças neurodegenerativas. Então, isso faz com que duas coisas que são muito importantes para um diagnóstico, a gente tem falado, ainda mais nesses tempos de Covid, muito sobre isso, né? A gente vê sempre na televisão, na hora de falar de testes, né? Teste rápido ou não, o quanto esses testes são sensíveis e específicos, né? O melhor teste vai ser sempre aquele que tem a maior sensibilidade e a maior especificidade, né? Ele tem que ser muito específico, ou seja, ele não vai reconhecer outras coisas que não seja o nosso alvo de interesse, nesse caso aqui a proteína priônica. E ele tem que ser muito sensível, ou seja, ele tem que ser capaz de conseguir olhar, pescar, detectar pequenas quantidades, né? Então, se a gente olhar para esses biomarcadores, né, a especificidade ela varia muito, né? A gente tem variações aí, dependendo do tipo de doença priônica, isso vai ser diferente, então são especificidades que vão variar ali, por exemplo, na 1433, que é o biomarcador mais usado, né, de 27% a 100% de especificidade. Então, é uma variação muito grande, o que faz com que não seja um biomarcador único e exclusivo suficiente para dar um diagnóstico preciso para a gente, né? Então, pensando em biomarcador, o biomarcador mais interessante é a própria proteína prion, né? A própria forma que causa a doença da proteína prion. E pensando nisso, né, vários métodos foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, baseados no princípio que a gente chama de princípio da conversão, né? Essa proteína, aqui a gente está representando em vermelho a proteína scrape, a que causa a doença, e azul a proteína celular, a que está lá. Então, quando essa PRP scrape encontra essa PRP celular, o grande lance aqui é que ela é capaz de converter a estrutura dessa proteína celular, e isso faz com que a gente aumente a quantidade de PRP scrape, por isso que ela consegue se propagar, ela consegue até mesmo infectar, no caso, né, da transmissão entre indivíduos, por exemplo. Então, essa propriedade aqui, que é essa capacidade de converter, né, que tem sido utilizada nos vários métodos, principalmente para diagnóstico, mas como eu falei para vocês, lembra que eu falei, que o RT-Quick também tem sido usado, por exemplo, nessa questão da contaminação de materiais, né? Porque uma vez que você tem isso aqui, né, a PRP scrape, coloca em contato com a PRP celular, que a gente consegue, essa proteína celular, a gente consegue produzir em grande quantidade no laboratório, né? Então, quando a gente, em laboratório, coloca essa PRP scrape em contato com a PRP celular, a gente vê aparecendo mais PRP scrape. Então, mesmo que seja muito pouquinho, seja da amostra, né, de um paciente, seja de um material cirúrgico que a gente quer ver se está contaminado ou não, ali tem muito pouco, né, dessa PRP scrape. Mas a gente consegue amplificar isso no tubo de ensaio no laboratório. E com isso a gente consegue dizer se ali, naquela amostra, a gente tem ou não a isoforma causadora da doença. Então, alguns métodos são baseados nisso. O RT-Quick está baseado nesse princípio, tá? A gente
No caso do diagnóstico, usa principalmente a amostra de líquor, o método foi estabelecido primariamente, né, utilizando a amostra de líquor, né, dos pacientes, e aí ali tem uma quantidade muito pequena que a gente não consegue detectar, mas quando a gente amplifica esse material no laboratório, a gente consegue dizer se tinha ou não PRP scrape ali naquela amostra. Então, esses são vários dos artigos, né, ver aqui ao longo dos anos, desde lá de 2011, que esse método vem sendo implementado e aprimorado. Então, ele começou lá com 80% de sensibilidade e 100% de especificidade, e a gente, né, foi aumentando isso, e também utilizando outras amostras, né? Então, uma amostra que nos últimos anos tem sido muito promissora é a amostra de mucosa olfatória, que tem demonstrado, né, em vários casos, 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Então, cliquei aqui errado, desculpa. Então, nesse caso, a vantagem, né, não só da mucosa olfatória fornecer uma alta sensibilidade e especificidade, mas também de ser um material mais acessível, né? Fazer a coleta do líquor não é trivial, é dolorosa muitas das vezes, né? Envolve uma questão de segurança que é importante. Então, você ter o acesso a conseguir coletar, né, a mucosa olfatória é um método muito menos invasivo, menos doloroso, dá para fazer num consultório, não precisa de internação, então, e ainda fornece, em princípio, uma amostra que vai ser mais interessante, você vai ter maior confiabilidade ainda no teste. Então, eu tenho, com os médicos que eu tenho conversado, eu tenho feito bastante propaganda de se coletar a mucosa olfatória, justamente por essa vantagem, né, da coleta em si, além do resultado ser melhor, né, mais confiável. Além disso, né, tem vários trabalhos com outras, né, tentando amplificar a partir da urina, a partir do sangue. Até então, o sangue é uma amostra que não é muito boa, porque tem muito interferente, então atrapalha na sensibilidade, na especificidade do método. E tem algumas pesquisas agora indicando também um possível uso de biópsias da pele para também fazer essas avaliações de diagnóstico, mas isso ainda não está nem um pouco definido para humanos. A gente tem alguns bons resultados em modelos animais, a gente tem que então começar a fazer esses estudos, né, com amostras de pacientes humanos para tentar ver se realmente é uma amostra que a gente vai conseguir, de repente, mais para frente, um pouco, né, alguns anos mais para frente, usar, que seria mais fácil ainda para fazer esse diagnóstico. Então, aqui nessa figura é complicada, né, em certa parte, mas o que a gente faz é relativamente simples, no sentido de que a gente produz a proteína celular no laboratório, a gente faz isso em modelo de bactéria, né, produz ela em grande quantidade, e a gente precisa, que é quem vai ser convertida, e a gente precisa da forma scrape, que é quem vai converter. Então, essa forma scrape, ela vai estar vindo ou a partir de um homogenato de cérebro, ou do líquor, ou da mucosa olfatória, ou lá do dermatoma, enfim, seja de fonte que, né, da fonte que for, a gente tem uma quantidade muito mínima dessa forma scrape, mas que na presença da forma celular, e aí a gente coloca nessas placas, né, essas duas amostras, mistura, coloca nesse equipamento que vai fazer um ciclo, vai agitar a amostra, tem temperatura envolvida, tem
um ciclo de reações que acontecem que faz com que essa amostra que estava em pouca quantidade, agora vai aumentar em quantidade aqui em cada um desses nossos poços, e a gente consegue, através de um gráfico como esse, visualizar o aparecimento e a amplificação dessa amostra scrape que causa doença. Então, quando não tem PRP scrape na amostra, a gente vê uma linha reta aqui embaixo. Quando a gente vê PRP scrape, a gente vê essa linha assim subindo, tá? Então, nesse caso, a gente diz que tem um resultado positivo, tem presença de PRP scrape. Então, o que a gente fez aqui no Brasil, né, que a gente publicou, inclusive, esse ano, na verdade, foi um trabalho em colaboração com várias pessoas, né, principalmente médicos e pesquisadores da USP, né, da Faculdade de Medicina da USP. A gente pegou algumas amostras de pacientes que eles já tinham lá, algumas delas, né, já tinha tanto a dosagem de 1433 quanto a de tal, e no caso desses 2 pacientes aqui, eles já tinham diagnóstico de Artiquick, só que feito fora, né? Essas amostras tinham sido enviadas um tempo atrás, né, antes disso, para um laboratório em São Francisco para fazer o Artiquick. Na época, a gente não tinha essa facility, né, essa facilidade de fazer aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, o que eles fizeram foi me mandar uma série de amostras que seriam, então, nosso controle negativo, né, e amostras que seriam positivas, né, já diagnosticadas, algumas outras amostras que eles queriam diagnóstico. Então, eles me mandaram todas essas amostras cegamente, ou seja, eu não sabia quem era positivo e quem era negativo. Na verdade, eu sabia só que um positivo e um negativo para poder setar o experimento, né? Ou seja, ver se o meu sistema estava funcionando, se o meu equipamento estava funcionando, se os meus reagentes estavam funcionando. E então eu tinha um que eu sabia que não era e um que eu sabia que era. E uma vez que estava funcionando para dizer que esse era ou que não era, eu fiz a análise das outras amostras. Então, para aquelas amostras que já estavam diagnosticadas, isso foi importante porque a gente confirmou, né? Então, o que a gente fez, né? O equipamento, todos os reagentes, tudo foi suficiente para realmente, assim como em outros países, em outros lugares, confirmar que realmente aquela amostra ou era positiva ou era negativa. E para outros pacientes foi importante também para ajudar no diagnóstico que estava sendo realizado de alguns deles. Então, a gente descreveu 2 casos bastante que chamaram a atenção, né, na época. Aqui, então, como eu falei para vocês, como vem o resultado, né? Então, todos os pacientes que eram negativos é uma reta aqui embaixo, né? Mas pacientes que tinham a doença, né, tiveram a doença, tem esse tipo aqui de curva, onde a gente tem aumento aqui. Esse aumento varia de amostra para amostra, porque dependendo do paciente tem um pouco mais ou um pouco menos dessa PRP scrape. Ainda não existe estudo suficiente para fazer nenhuma relação com gênero, com idade, com gravidade, tá? Isso é importante a gente se estudar cada vez mais justamente para conseguir ter essas relações, né? Estabelecer essas relações. No caso, por exemplo, foi um dos casos que a gente descreveu, foi uma amostra que chegou para mim, eu fiz essa rodada aqui, tem 12 dessas curvas, tá? E se a gente olhar, tem 2 curvas que sobem, né, um pouco. Então, quando é assim, a gente não consegue dizer com certeza se tem ou se não tem, mas é uma desconfiança, né? Quando a gente diz que é realmente Artiquick positivo, é quando todas as tentativas, né, todos os poços que a gente fez ali naquele experimento converteram, né, ou seja, deram um sinal positivo. Então,
3 meses depois, né, esse paciente ele progrediu bastante rápido, foi coletada uma nova amostra, e quando a gente fez, então, 3 meses depois, a gente observou que em todos os poços que a gente mediu, teve uma alta conversão, e aí a gente realmente fechou o diagnóstico desse caso como ART-QuIC positivo, então, fechando o diagnóstico para doença de Creutzfeldt-Jakob. Esse outro paciente também ele teve um desenvolvimento atípico da doença, né, dos sintomas, inclusive, e quando foi fazer o ART-QuIC, a gente teve um pequeno aumento aqui em um dos poços, um bastante grande, né, mas alguns não converteram, então isso fez com que a gente ficasse um pouco na dúvida sobre o diagnóstico, mas os exames de ressonância magnética junto com esse resultado foram suficientes para a gente fechar, né, o diagnóstico desse paciente como doença de Creutzfeldt-Jakob. Então, vantagens, né, do ART-QuIC, que ele pode ser usado em amostras mais acessíveis, né, como líquor, você não precisa ter um pedaço, né, acessar o cérebro do paciente, então pode ser o líquor, pode ser o suave nasal, apresenta alta sensibilidade e especificidade, o que faz com que os outros testes bioquímicos, né, que têm uma sensibilidade e uma especificidade bem menor, se tornem, né, ao longo dos anos cada vez mais obsoletos. Você pode detectar essa amostra de PRP-scrape em diferentes encefalopatias espongiformes transmissíveis, então não são só os casos de doença de Creutzfeldt-Jakob que são detectadas por esse teste, as outras doenças priônicas, insônia familiar fatal e outras também podem ser detectadas por esse método. É relativamente simples, né? Não tem tanta dificuldade assim em relação a material e manutenção, né, de material e de equipamento. Um número crescente de centros em todo o mundo vem testando e validando, né? Então, o teste começou lá, né? O desenvolvimento foi lá em 2010, 2011, e hoje em dia, né, 2020, a gente já tem esse teste tendo sido validado em vários lugares do mundo, o que está trazendo, então, a robustez e cada vez mais o método, então, sendo indicado para o diagnóstico. Além disso, essa mesma técnica, vamos dizer assim, esse mesmo aparato, né, também está sendo usado para o diagnóstico de outras doenças neurodegenerativas, como Parkinson, taupatias, né, que estão relacionadas à agregação da proteína tau, e outras para Parkinson, isso já está bem mais avançado, então a gente pretende, né, ter acesso a amostras de pacientes do Parkinson para poder, como a gente fez no caso da doença de Creutzfeldt-Jakob e das doenças priônicas, estabelecer esse protocolo aqui no Brasil para também conseguir fazer esse diagnóstico através do ART-QuIC para Parkinson e fazer o diagnóstico diferencial Parkinson, doença de Creutzfeldt-Jakob. Então, essas abordagens essa abordagem ainda não é considerada como definitiva, né, mas já é só essa análise junto com os dados clínicos suficiente para dizer que ela está próximo de dizer que é definitivo. Então, hoje, para o diagnóstico, os desafios, né, continuam, mas a gente está avançando bastante e essa técnica mostra isso. Isso porque é um desafio a detecção direta, né, embora ela ainda seja considerada o que vai definir, principalmente por conta da invasividade da coleta. Então, os protocolos ainda não definem, né, as avaliações clínicas e paraclínicas ante-mortem, né, para considerar, né, definir esse diagnóstico final, mas a gente vem avançando, né, a gente tem não só o surgimento e o melhoramento do ART-QuIC, mas até mesmo os equipamentos para fazer, e as análises para fazer ressonância magnética nuclear, e o ECG, o eletroencefalograma,
também tem avançado bastante, principalmente a ressonância. Eu apostaria que a ressonância, junto com o RT-Quick, que é bem definitivo para o diagnóstico, embora a gente não possa dizer que é um diagnóstico definitivo, mas eu acho que dá uma confiabilidade bastante grande para o médico. Mas, no caso da ressonância, tem a questão de ser um equipamento caro, que não está disponível em todos os lugares. Então, a gente, dentro do desafio do diagnóstico, a gente principalmente esbarra nessa questão de fomento, né? De conseguir permitir que o paciente ele tenha realmente acesso a tudo isso que existe, né, de avanço nessa área. E aí o alvo que, para ter realmente, né, um diagnóstico e até mesmo um tratamento para os pacientes, que a gente tenha uma avaliação, seja possível, né, que o paciente tenha uma avaliação clínica regular, que seja possível a gente aumentar a sensibilidade à apresentação e a precisão desses testes para a gente conseguir um diagnóstico precoce. Então, o que a gente visa, né, o alvo é tentar diagnosticar de forma mais precoce possível, até mesmo em estágios pré-sintomáticos, né, para que a gente consiga realmente ter estratégias terapêuticas que possam ser testadas e que tenham realmente uma eficiência bastante grande para o tratamento e, quem sabe, para a prevenção da doença um dia, né? Então, eu termino aqui a minha apresentação e abro para vocês me fazerem perguntas. Não sei quanto tempo eu falei, porque eu falei para eles, não, vou botar só umas figuras e aí a gente vai conversando tal, mas eu falo igual pinto no lixo. Foi ótima apresentação, eu adorei a apresentação. Então, abro agora para as pessoas que quiserem perguntar, fiquem à vontade. Foi uma apresentação brilhante para a gente tirar essas dúvidas, né, essa questão do RT-Quick, que apesar de ainda não ser enquadrado como definitivo, mas eu acho que daqui a alguns poucos anos, eu acho que isso vai ser colocado junto com o teste de imunistoquímica, porque a sensibilidade e a especificidade é tão alta, às vezes dependendo de como você trabalha a tua amostra na imunistoquímica, o RT-Quick é mais fácil de você conseguir positivar, porque você precisa de um spring scrap menor quantidade para dar positivo. Sim. Então, talvez em futuro seja, né? E uma coisa que, assim, embora a detecção no tecido cerebral seja o que vai dar, o que é considerado, né, como diagnóstico definitivo, mas não é 100%, né, no sentido de que, às vezes, você pega um pedaço, um fragmento que não tem a PRP scrape, porque ela não está... Quando você tem a doença, essa forma, ela não está espalhada, né, por todo o cérebro de maneira igual, né? Tem regiões, tem lugares que são específicos e muitas vezes, dependendo de onde você está tirando aquele tecido, você não consegue detectar. Além da questão da própria sensibilidade, né? No caso, em relação a essa sensibilidade, comparando com as imunos, né, é muito mais interessante, se você tiver acesso ao tecido, fazer um RT-Quick a partir do tecido, que isso vai te dar uma sensibilidade muito maior. Mas tem essa limitação, né? Muitas das vezes a histopatologia não é clássica, então você precisa de pessoas habilitadas para fazer essa análise histológica, a gente não tem isso em todos os lugares, né, em todos os hospitais, em todos os estados. Daí vem também muito da carência que a gente tem de identificar, né, onde a doença está acontecendo, né? Porque se não tivesse olhar muito preocupado, detalhista, e muitas das vezes com conhecimento por parte, né, do médico,
nem caminha para, de repente, fazer ou ter mais certeza sobre o diagnóstico, né? Então, principalmente pensando em Brasil, a gente tem muito ainda que avançar nesse sentido, né? E principalmente, mas eu acho que coisas como o site que você está fazendo, esse momento que a gente está tendo aqui, é justamente importante para que mais pessoas conheçam e mais pessoas consigam, né, até mesmo questionar, né? Isso que eu estou vendo meu familiar apresentando e questionar o médico se não pode ser uma doença rara, mas se não pode ser, se a gente consegue ou não ter um diagnóstico mais preciso. Então, acho que a ideia é caminhar nesse sentido, e quanto mais conhecimento todo mundo tiver, seja paciente, familiar, médico, melhor a gente vai conseguir identificar, e uma vez que a gente identifica, a gente consegue também pensar em estratégias, em políticas públicas para tentar, se não reverter, né, porque a gente, pensando em terapia, ainda não existe uma terapia curativa, mas pelo menos, né, dar assistência aos pacientes e aos familiares. Correto, exatamente isso, né? Porque até porque tem alguns experimentos que em breve o anti-oligonucleotídeo, que é uma das possíveis drogas que estão sendo estudadas, ela pode entrar a qualquer momento no clinical trial. Uhum. E já se viu que se você tiver principalmente em casos genéticos, se você antecipar a dosagem nas pessoas, isso pode prevenir que as pessoas desaprendam sintomas. Então é importante a gente mapear os casos. É importante saber se a gente tem caso genético, quais são os casos genéticos, onde estão os casos genéticos. Só que fica difícil se você não faz os testes genéticos, né? Porque é quase improvável você identificar, né? E foi o que eu comentei na apresentação. Não adianta. Terapia e diagnóstico tem que andar de mão dada, né? Não adianta eu ter a cura e não conseguir oferecer a cura em tempo hábil para o paciente correto. E não adianta eu saber que o paciente tem uma determinada doença e não ter uma cura para ele. Então, as duas coisas têm que andar juntas. O que a gente tem que entender também é que as duas coisas têm que acontecer, a gente tem que, infelizmente, né, carregar esse piano nas costas para que a cada ano a gente tenha um avanço maior e maior e maior, e que no futuro a gente consiga vislumbrar que a coisa vai estar melhor, né? E que a gente vai conseguir ter estratégias mais eficazes. Não sei se as pessoas não... Só um adendo que a doutora Michelle pediu novamente para pedir desculpas, porque ela ficou presa no engarrafamento e não conseguiu de jeito nenhum chegar a tempo para a nossa reunião, mas eu já falei com ela, a gente vai marcar um outro dia só para ter essa palestra sobre genética, e eu vou aproveitar, já que vai ter uma palestra sobre genética, vou ver se eu consigo algum neuro para fazer uma palestra sobre essa parte especificamente de neurologia, já que, como eu e a doutora Tuane somos biólogos, a gente não sabe as miúças de como identificar os casos clinicamente, essas coisas só um neurologista experiente sabe dizer. Então, eu vou tentar ver até com o Breno mesmo, que trabalhou para ver. Eu te sugeri o Breno. Para ver se a gente faz eu já conversei várias vezes com o Breno, então eu acho que vai ter como a gente fazer essas duas palestras depois. Eu tenho uma pergunta aí para você. E ele também tem muita facilidade de comunicação, então uma palestra dele vai ser super boa. A Manuela perguntou se já viu algum falso positivo nos testes. Então, vamos lá. Vou aproveitar até essa pergunta para comentar um pouco também o comentário que a Denise fez aqui sobre a sobrinha dela, né? Acho que foi sobrinha, que foi... O médico comentou que foi o caso de paciente mais jovem, né, no Brasil, 20 anos. 20 anos realmente é bastante jovem. Na literatura, o caso mais jovem relatado é 18 ou 19 anos. Então, realmente, ela está aí
dentro dos casos mais jovens, isso é bem, bem raro, quer dizer, né? A doença já é rara e isso é bem raro de acontecer, mas é claro que o quanto essas coisas são raras, não estou dizendo que não são, mas talvez elas não sejam tanto quanto a gente acha que, né, que seja por conta justamente dessas limitações de diagnóstico, né? É difícil diagnosticar. E aí essa pergunta sobre falso positivo ou falso negativo? Positivo. Falso positivo. Falso positivo é muito difícil, não é que seja impossível, mas justamente como o paciente, né, para fazer a coleta e fazer o RT-Quick, é porque ele já apresentou ali pelo menos clinicamente, né, alguma coisa que leve o médico a desconfiar disso, né? Então, isso traz uma dificuldade para o próprio diagnóstico, vamos dizer assim, para o diagnóstico no sentido de confirmar que ele é potente, né? Porque você vai testar em pessoas, né, em populações que você desconfie que tem o que não, ou que já fizeram um diagnóstico que tem o que não. Como a doença é uma doença, basicamente, né, do envelhecimento, né, embora a gente tenha aí, como exemplo da sobrinha da Denise, de uma pessoa jovem, né, bastante jovem, mas é uma doença do envelhecimento, né, a maior parte dos pacientes estão ali próximas da 10ª década de vida. Então, o diferencial é com outras doenças neurodegenerativas, né? Então, com outras doenças neurodegenerativas, por exemplo, pacientes que são pacientes de Parkinson ou de Alzheimer, não dá nesse teste, não, né? Ele feito da maneira como tem que fazer, né, com tudo funcionando, ele não dá falso positivo, né, então, do tipo, uma amostra de Parkinson, na verdade o paciente tem Parkinson, dá um positivo no RT-Quick de prion. Não, isso não acontece. Então, por isso, essa alta sensibilidade, né, e especificidade, principalmente especificidade que está ali entre 98% e 100%. É 98% e 100%, então isso não é 100% sempre, né? E a gente, na verdade, precisa de mais estudos em vários lugares no mundo para confirmar isso, para justamente ser aceito e ser até utilizado como definitivo, né? Então, não é que seja impossível, né? Mas a sensibilidade e a especificidade é muito alta. Dito isso, né, nesse trabalho nessas análises que a gente fez, foi bastante curioso. A gente até ressalta, traz essa informação na descrição dos casos e atenta para essa questão, né? Porque quando o pessoal lá de São Paulo me mandou as amostras, né? E como é raro e tem essa dificuldade em relação ao líquor e tal, eu pedi, me manda coisas que são negativas e me manda as coisas que vocês sabem que são positivas, né? Uma das amostras que eles me mandaram que eu não sabia que era negativo, tá? Mas que eles mandaram como negativo foi uma amostra de líquor de um paciente de 5 anos, ou seja, uma criança, com leucemia. Então, o líquor foi retirado para fazer o diagnóstico, né, da leucemia e tudo mais. E como eles tinham lá, eles mandaram essa amostra que eles imaginaram que então seria um controle negativo, porque é uma criança. A gente não tem relato de doença priônica em criança, até então, né, como eu falei, mais jovem, 18, 19 anos. E essa amostra deu positivo em todas as medidas que eu fiz. Na época, a gente até reviu se alguém não poderia ter trocado a amostra na hora de enviar, e isso foi descartado. E a gente colocou no trabalho o que seria, então, esse falso positivo. A gente não entende ainda, isso levantou uma hipótese que a gente está investigando, né, no laboratório. A gente não sabe se, por exemplo, o
o tratamento, né, os medicamentos que aquela criança estava tomando, se podem interferir ou não no método, então isso tem que ser avaliado. E também, criança nunca foi avaliada, né, porque justamente quando o método é para ser validado em vários lugares, as pessoas usam a amostra de paciente já idoso, com outra doença neurodegenerativa, não usam a amostra de criança, né? Então não tem nenhum relato, na verdade, assim, na literatura, de Art-Quick com amostra de criança, né? Então eu precisaria de um número muito maior de amostras, né, com essas características para dizer que é uma coisa específica ali daquele paciente, foi uma coisa específica daquele paciente, ou se de repente é um padrão, é um falso positivo em alguma coisa que tem em amostra de criança que a gente não sabe. Mas esse foi o primeiro relato desse falso positivo e o único, né? Então, tentando responder essa pergunta sobre falsos positivos, mas é muito difícil. Falsos negativos são mais prováveis, né? Porque isso vai depender da quantidade de PRP scrape que tem na amostra e também da coleta, né? Então, se a coleta, por exemplo, a punção lombar ou o próprio swab tiver sangramento envolvido, tiver contaminação com sangue, interfere bastante no método, podendo gerar, então, um falso negativo, tá? Então, isso é mais comum de ser avaliado, por isso tem que ter um controle maior em relação ao momento da coleta, verificar a quantidade de células sanguíneas que tem naquela amostra que está sendo enviada para análise, para descartar essa possibilidade de interferência. Como o caso que eu mostrei, né, de uma paciente, uma amostra recebi num mês e 3 meses depois eu recebi outra, a quantidade de PRP scrape dessa amostra mudou bastante em 3 meses, né? Então, o que de repente, se tivesse acontecido uma coleta mais, né, anterior ainda, talvez não tivesse ainda uma quantidade suficiente que desse nenhum positivo e ao longo da progressão passou a dar, né, a gente conseguiu observar com bastante confiança esse positivo. Então, uma outra coisa, né, que tem que ser feito e que algumas pessoas já estão fazendo isso bastante, assim, com um número bastante grande de pessoas, né, é essa questão de acompanhar ao longo do tempo, né, a progressão, e com pacientes que têm a questão do diagnóstico molecular, né, que tem alguma mutação associada também, a participação de alguns estudos onde isso vem sendo analisado ao longo do tempo para tentar entender a dinâmica ou tentar revelar alguma coisa dessa dinâmica de quando que você consegue ter o aparecimento, o surgimento dessa PRP scrape alterada em amostras que sejam fáceis de se coletar, e como que isso está relacionado com a progressão e a severidade. Então, isso a gente ainda não tem essa relação direta. Ainda precisa de muitos estudos. Tem uma outra pergunta aqui de Thalita Rosana. Eu não sei se você sabe, enfim, isso é muito controverso. A questão de doador de sangue. Se os filhos ou de uma pessoa que faleceu de doença priônica pode doar sangue. Peraí, não entendi. Doar para quem? Se serem doadores de sangue, por exemplo, se a mãe ou no caso dela, a mãe faleceu da doença e ela quer saber se ela e o irmão podem doar sangue. Tá. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma diretriz, recomendação, nem alarme sobre transfusão, né? Existem alguns estudos que apontam que é para a gente ter uma certa cautela, um certo cuidado, maiores estudos e maiores investigações pela possibilidade, não é nula, né, pelo que alguns estudos vêm mostrando, de ter uma transmissão por conta
de doação de sangue, transfusão de sangue. Mas isso não tem nenhum dado epidemiológico, né? Para a gente dizer assim que não tem que ter uma investigação, não pode doar, eu só posso doar a bolsa de sangue daquele paciente se eu fizer um teste dizendo que aquele paciente realmente não tem ou não vai ter doença priônica. A gente ainda não tem estudos robustos para dizer que vai contaminar, né? A gente precisaria aí de confirmações que realmente essas infecções aconteceram na vida real, né? São poucos os casos descritos de que isso aconteceu. Então, pode ser exceção e não padrão. Então, assim, não tem nenhuma recomendação, determinação em relação a isso. Se eu não me engano, só complementando o que a doutora Tuane falou, se eu não me engano, na Austrália tem algum país que veta, mas assim, eles vetam mais por precaução, porque lá, alguns anos atrás, tiveram alguns casos de uma pessoa que faleceu de DCJ e ela era doadora de sangue e pouco tempo depois, ou algum tempo depois, outras pessoas desenvolveram, mas ninguém sabe se de fato aquelas pessoas foi por uma coincidência que elas desenvolveram doença priônica ou por causa que é uma doença rara, qualquer um em torno de 60 anos pode desenvolver, ou se foi contaminado por essa bolsa de sangue, não se tinha conhecimento. Então, se eu não me engano, tem um país que tem uma regra clara que é impedindo, mas assim, com uma precaução maior, e outros não. Mas, por exemplo, no Brasil, eu acho que alguns anos atrás eu vi isso, por exemplo, se você viajou para a Europa e comeu carne durante aquele período de 90, você não pode doar sangue. Isso é claro porque você pode ter contraído a nova variante e ainda está incubada, só depois de algum tempo, mas já faz tanto tempo que eu acho que daqui a algum tempo isso vai cair, e essa norma de doação de sangue vai cair. E tem essa questão de como você falou, né? O exame do sangue é muito complicado, muito, muito. Daqui que desenvolva algum procedimento que a gente consiga detectar primo em sangue, para a gente avaliar isso, fica meio em aberto, né? Você pode vetar só por uma questão de precaução, mas dado epidemiológico, como você bem disse, não tem. E pensando em Arctic Week, né, porque eu sou fã do mecanismo da coisa e da potência do método, se a gente pensar que uma coleta de SWAB pode, de repente, caminhar junto de uma coleta de bolsa de sangue, você pode não diretamente avaliar o sangue daquele paciente, mas você vai avaliar a amostra daquele paciente para descartar ou não a possibilidade, por exemplo, de uma doença priônica. Mas é muito raro, enfim, né? Então, por isso as coisas não andam. Se fosse uma doença com uma incidência muito maior, essas coisas andariam muito mais rápido, né? Agora, só mais uma coisa, né, para resposta aí da Thalita, não sei qual foi o caso, né, como foi o diagnóstico da mãe deles, mas a maior parte dos casos é esporádico, então é possível que, não sei se teve uma confirmação de diagnóstico genético ou não, mas se não teve confirmação de diagnóstico genético, é bem possível que não seja. Então, não necessariamente vocês têm essa proteína alterada com vocês. Então, a gente tem que ter muito cuidado também por isso, para vocês, para quem tem um familiar, né, não achar que isso vai ser definitivo para si também e para os outros familiares, né? Então, e por isso também que esse acompanhamento também, né, genético, é importante, né? Se a gente tivesse também o diagnóstico genético acontecendo com uma maior facilidade, esse acompanhamento poderia ser melhor e a assistência para essas famílias também poderia ser melhor, né? O Tiago está perguntando aqui a causa da deformação do primo, se é totalmente desconhecida. Acho que
Tiago me corrija aí se eu estiver entendendo errado, acho que você está perguntando em relação a essa mudança da proteína, né? Como essa mudança acontece, quando são os casos de infecção, a gente entende que aquela proteína errada encontrou a nossa proteína certa e começou a converter ela na forma errada, e isso propagou ali nas nossas células, nosso tecido. Quando você tem os casos genéticos, existem algumas mutações que fazem com que ela naturalmente assuma aquela forma errada e ela vai se propagando, né, nas células e nos tecidos e causa doença. No caso da maior parte dos casos, que é o que a gente chama de esporádico, a gente não sabe o que é que dá o start, né? Por que ela estava ali direitinha e começou a ficar errada, né? Na verdade, assim, e aí volto na questão de ser uma doença principalmente relacionada ao envelhecimento e as outras doenças neurodegenerativas que também envolvem alterações de proteínas, e a proteína estava ali, ok, e depois passou, sabe-se lá por quê, a agregar e a causar uma toxicidade, né, e o desenvolvimento da doença. Isso pode envolver uma série de fatores, né? Com o próprio envelhecimento, a nossa maquinaria celular, que talvez, né, quando a gente é jovem, dá conta, né, de pegar essas coisas que estão erradas e consertar ou jogar no lixo, né, que a gente tem um sistema na nossa célula, vamos dizer assim, de lixo, que seria uma lixeira assim, para essas proteínas, né, para destruir e reciclar essas proteínas, né? Isso está o tempo inteiro sendo um balanço dentro da nossa célula. Então, uma das coisas para essas doenças serem prevalentes, né, com o envelhecimento, é justamente a perda desse controle fino, né, dessa regulação, da capacidade de se livrar dessas coisas que são ruins com o desgaste do próprio organismo, né? Então, por isso também que você tem, para essas doenças, a tentativa de várias associações com alguns comportamentos, com alimentação. Então, para Alzheimer e Parkinson, isso está, como são doenças mais prevalentes, isso está um pouco mais esclarecido, mas a gente sabe que não é curativo, mas que exercício físico, por exemplo, melhora bastante os sintomas e a progressão dos pacientes. Existem coisas que são liberadas durante o exercício que são neuroprotetoras. A alimentação está diretamente relacionada com essa neuroproteção também. Então, tentar ao longo da vida, né, manter uma vida saudável, né, conseguir tentar se alimentar o menos industrializado possível, tentar fazer exercício, combate às doenças, né, como diabetes, doenças cardiovasculares, que envolve toda essa rotina, né, diária, né, para todo mundo, também traz bastante benefício para essas doenças neurodegenerativas. Então, tem várias coisas bem legais nesse sentido e que ajudam, então, que a gente talvez evite e potencialize essa capacidade que as nossas células têm de nos proteger desses eventos ruins, né? E aí, então, isso está um pouco relacionado com o que seria a causa, então, dessa desenvolvimento da doença, mas que a gente não sabe ainda uma série de coisas e a gente continua estudando. Até peço desculpa, Tiago, que eu pulei Tiago aqui, que eu anotei a pergunta e pulei Tiago. A próxima pergunta é de Arthur Souza. Ele pergunta sobre a fusão da príon celular. Então, eu não trabalho com essa parte de função, né? Isso poderia estar num quarto viés que eu não destaquei ali, né? Porque eu fui, né, tendenciosa. Mas está relacionado, de certa forma, com as bases moleculares, não da doença, mas não diretamente da doença, mas da própria função da proteína, né? Foi bastante curioso, porque
quando o Prusiner descreveu que era uma proteína o agente causador da doença, isso foi super questionado, porque como assim uma proteína consegue transmitir uma informação? Isso foi uma quebra de paradigma muito grande. E aí, como assim? E aí começaram a tentar entender, e aí identificaram que existia a forma celular da proteína, e quando foram tentar provar que não era, né, o agente infeccioso não era a proteína, e em modelo animal retiraram, né, essa proteína celular e desafiaram, o animal era viável e foi desafiado então com a forma que causa a doença. E aí o animal era resistente, né? Então, na tentativa de desaprovar a hipótese, né, do Prusiner de que era uma proteína que era um agente infeccioso, confirmaram que era a proteína que era o agente infeccioso, né? Então, assim, é essencial que a gente tenha a proteína celular para que a doença e a infecção aconteça. Então ela serve ali para acontecer? Não. E aí, assim, o que foi também curioso, o primeiro modelo animal foi viável, aparentemente saudável, mas depois, com mais estudos e tentativas de produção de outros modelos animais que não produzissem a proteína, foi vendo que não, que ela era importante para várias coisas, né, que acontecem na fisiologia, vamos dizer assim, das nossas células, mas a natureza ela é muito esperta, né? Quando vamos dizer assim, eu tenho uma função muito importante, se a natureza botar só na minha mão, se eu faltar, ferrou. Se acontecer qualquer problema comigo, ferrou. Então, o que a natureza faz? Coisas que são muito importantes, ela bota na mão de vários. Tem vários diferentes fazendo aquilo, desempenhando aquele papel ali. Porque se um der ruim, tem o outro. E eu mantenho, né, viável aquele organismo, enfim. Então, a natureza é muito esperta e foi observando que coisas que ela fazia, na verdade, não tinham tanto impacto, porque tinham aí outras moléculas, outras coisas que apareciam e contribuíam para fazer o papel que ela estaria fazendo e não estava fazendo mais por conta da ausência dela. Então, a gente tem aí, ela é uma proteína que liga íons, né, cobre, zinco, então parece que ela é importante para o metabolismo desses íons nas nossas células, principalmente no sistema nervoso. Ela tem relação com o ciclo circadiano, né? Não é à toa que uma das doenças priônicas, que é a insônia familiar fatal, tem relação com a alteração do sono e do ciclo circadiano. Então, enfim, ela é uma proteína que ela é encontrada na membrana das nossas células, né? Então, ela está ali, no invólucro da célula, voltada para o lado de fora. A gente já sabe que ela consegue interagir com uma série de moléculas, várias outras moléculas, e isso desencadeia um monte de processos dentro da célula. Então, é como se ela estivesse ali interagindo com uma galera para fazer com que várias coisas parem, né? A gente tem sistemas de ligar e desligar, né, dentro da célula. Uma hora, por exemplo, a célula tem que proliferar, crescer, outra hora ela tem que secretar alguma outra coisa, enfim. Então, ela está relacionada com a interação com essas várias outras moléculas também, e por isso está associada a tantos processos. Mas, assim, a gente não pode, até hoje, e isso depois, olha aí, de, sei lá, 40 anos estudando, a gente não consegue definir uma função para ela, igual a, sei lá, a hemoglobina é uma proteína que transporta, qual é a função? Transportar oxigênio no sangue. Miosina é uma proteína que está relacionada com a contração dos nossos músculos. PRP celular. Tem tanta coisa que ela está envolvida que eu não consigo especificar qual é a função dela. Então, sobre função de príon celular, é mais ou menos isso. Ela está ligada a quase tudo e ao mesmo tempo a gente sabe quase nada dela ainda, porque, como você mesmo disse, né, você tem um organismo viável que não tem a prion e ele é viável, mas apesar de que alguns outros estudos mostram que
Você pode, dependendo da linhagem de camundongo, você pode ter um camundongo que tenha um ou outro problema quando chega uma fase mais tardia. Outros ficam completamente saudáveis. Então, ainda a fisiologia ainda é muito uma incógnita muito grande dessa doença, né? Dessa proteína. Esses efeitos compensatórios são que Exato. muito difíceis de... Quando você tem um efeito compensatório, é muito difícil você avaliar. Quando é uma proteína que você tirou dali, pronto, o organismo não vive, você consegue definir muito bem, né? Mas, e aí, geralmente, são proteínas que têm uma função muito específica. Mas ainda mais proteínas que são, né, vamos dizer assim, muito versáteis, né? Esses mecanismos compensatórios são muito comuns, então fica difícil de você avaliar. Bruna perguntou sobre os casos mais jovens, se a gente pode inferir que se não há probabilidade de ser uma forma familiar. Eu diria, mas você pode complementar aí também, Ayrton, que não necessariamente. Exato. Não Então, é necessariamente. porque alguns casos da forma esporádica, poucos casos, mas você vai ter alguns casos de 30 e poucos anos, de 40. Então, é muito, e não necessariamente a forma genética sempre vai ser muito mais jovem. Né? Então, você pode ter uma pessoa que tem a forma genética e ser um pouco tardio, ou nem desenvolver os sintomas, depende da mutação. Porque muito provavelmente, quando a doutora Michelle fazer a explanação dela, da próxima vez, vocês vão perceber que são dezenas de mutações, e cada mutação pode ter um perfil diferente. Então, é muito complicado a gente inferir se uma doença se a pessoa mais jovem é genética ou não. Você realmente tem que fazer o teste, porque algumas mutações nem apresentar os sintomas apresentam. E isso se conecta com a pergunta da Rose, que é fazer o ART-QuIC em descendentes de pessoas que faleceram de DCJ como prevenção. Não sei se seria tipo uma boa, como você mesmo disse, que em alguns casos depois de algum tempo que só que deu positivo. Então, muito provavelmente as pessoas que não têm sintoma nenhum, provavelmente vai dar negativo também, né? A maior probabilidade, com certeza. Por isso que uma das coisas que eu coloquei ali, que ainda é alvo, é ainda mais aumentar a sensibilidade desses métodos, para justamente cada vez mais a gente conseguir monitorar, né, em estágios pré-sintomáticos, em estágios mais precoces, a possibilidade realmente ou não do paciente desenvolver a doença. No caso quando você tem um estudo genético e você tem a descrição de alguma mutação associada a uma dessas doenças, aí esses pacientes, né, ou na verdade, né, são candidatos a participar desses estudos, né, que monitoram ao longo do tempo para justamente a gente encontrar uma relação temporal entre o surgimento, né, de um resultado positivo, nesse caso de um ART-QuIC positivo, e até o desenvolvimento, um suposto desenvolvimento da doença. Mas uma coisa que é importante é que qualquer estudo desse tipo tem que ter aprovação, tá? Existem no mundo inteiro, mas no Brasil a gente tem as entidades que são responsáveis por aprovar esse tipo de estudo, né? E para fazer um estudo assim, a gente precisa ter uma justificativa e um número de amostras que seja suficiente para desenvolver estudos desse tipo. E justamente pela dificuldade em se identificar a doença, os familiares e tudo mais, isso torna essa questão muito difícil, né? Para você ver, assim, agora, né, com o artigo tendo sido publicado, né, com esse estudo que a gente fez aqui, né, validando o método aqui, aí, agora a gente tem tido mais contato de médicos, né, em vários estados, né, do Brasil entrando em contato
para poder, né, fazer, querer enviar amostra, ver a possibilidade de fazer o exame. Você mesmo, Wellington, já entrou em contato comigo algumas vezes e a gente esbarra principalmente não na execução, né, porque, enfim, a amostra chegando lá para a gente, não, o equipamento está lá, né, os reagentes estão lá. A gente só precisa ter a validação, né, de que está tudo funcionando e, infelizmente, a gente não tem uma rotina para isso, justamente porque não chegam muitas amostras. Então, as últimas amostras que eu avaliei, por exemplo, e que fizeram parte desse artigo, eu recebi as últimas em 2018. As últimas análises que foram feitas foi 2018. De 2018 para cá, eu não recebi nenhuma amostra. Então, os reagentes que foram validados, por exemplo, lá atrás, já não servem mais, eu já tenho que fazer uma preparação toda nova, então aí eu tenho que revalidar, então eu preciso de positivos e negativos confirmados para revalidar isso. Uma vez que se a gente tivesse uma, né, rotina de estar sempre recebendo, isso não seria, entraria mais, né, seria mais rápido até para poder fazer esse tipo de análise e fornecer esses resultados. Então, a gente precisa entrar mais em contato, as pessoas precisam conhecer mais e dessa possibilidade. Alguém aqui, se eu não me engano, não lembro quem foi, eu li rápido aqui, teve a amostra enviada agora, né, 2019, para fora do país para fazer ArtQuick, sendo que a gente, então, conseguiria fazer aqui, né? E até mesmo aqui, a gente já esbarrou em alguns momentos em não conseguir receber porque não tem verba para enviar a amostra, né? É caro o transporte de amostra biológica entre as cidades, né, entre os estados. A gente recebeu essa semana uma amostra do Sul que o transporte da amostra custou R$ 1.600. Então, não é barato, nem um pouco, e a gente ainda não tem isso sendo fornecido, vamos dizer assim, pelo SUS, né? Então, mas a partir do momento que mais médicos né, trouxerem essa demanda, conhecerem que é possível e trouxerem essa demanda, eu acho que aí a gente vai avançando nessa possibilidade de ter essas amostras, né, circulando, sendo enviadas e chegando para análise para, né, aqui para a gente, né, de uma maneira mais assim, fácil. uma coisa que eu já falei com algumas pessoas responsáveis do Ministério da Saúde pela DCJ é que eu já falei de diversas situações que a gente pode melhorar. Uma delas, que depois que eu soube que você tem um equipamento, consegue fazer os reagentes e fazer todos os experimentos, basta ter a amostra, eu disse a ele que eu disse para eles que seria interessante, e eu reforço para você, eu acho que você falando com eles, eu acho que seria melhor, porque já que você é uma professora da UFRJ, isso tem um peso maior do que eu que sou pós-doc num laboratório, é completamente diferente da cabeça deles, que já que a gente tem um fluxograma em que as amostras são enviadas, a amostra da LCR é enviada para São Paulo, então por que não botar nesse fluxograma o LCR, pelo menos, ou suave nasal, ser enviado para o UFRJ, sabe? Sim. É um negócio muito mais simples de se resolver. Só que eu não sei qual é o trâmite burocrático, porque eu até falei que eu queria esse aplicativo web que eu fiz é um paliativo do que eu queria fazer. É só o que eu queria de fato é pegar as fichas de notificação que são notificadas, digitalizar, se é que não está digitalizado em algum banco de dados perdido, porque esses dados que a gente tem para a DCJ, só sexo, idade, escolaridade, isso não diz muito para a doença que a gente estuda. O que diz muito são os sintomas, que não estão não naquele banco que o Ministério da Saúde me passa. Uhum. Os sintomas, qual o tempo qual foi o tempo do óbito para fazer o tempo do curso da doença e tudo mais. Então, é muito precário esse dado que o Ministério da Saúde me passa. E como eu disse, daqueles 408 casos, eu coloco uma interrogação gigante naqueles 408. Provavelmente, talvez sejam menos ou mais, eu não sei qual é de fato.
Tanto é que eu coloco ali, é mais para as pessoas terem uma base de ideia, mas não necessariamente representa a realidade dos casos de DCJ no Brasil. Na verdade, eu digo que não representa a realidade dos casos de DCJ, não representa. Porque eu não tenho acesso E até quando eu peguei uns casos assim, eu peguei alguns dados do... Porque aquilo ali foi do SINAM, Serviço de Informação de Notificação Compulsória. Aí quando você pega do SIM, que é o Serviço de Informação de Mortalidade, você compara os dados, é uma discrepância muito alta. Sim. E aí o Ministério da Saúde disse, não, você não pode comparar os dois bancos, mas pode, tem algumas metodologias que você pode comparar os dois bancos. Só que você vê que tem uns erros grosseiros ali, por exemplo, tem aqueles casos de cura e ser positivo, ser DCJ positivo e ter cura. Como é que pode isso passar? Não tem como isso passar. Não. Então, tem que colocar esse ART-QuIC na verdade, tem que colocar o ART-QuIC e o teste genético. Falando no teste, já que a gente está falando do teste genético, eu reforço a todo mundo aqui que se você teve um parente que teve o caso e não foi feito o teste genético, porque foi interrompido lá, porque Michele e o grupo lá de São Paulo interrompeu a parceria por diversas razões que ela pode explicar melhor depois, mas eu conheci um dos filhos das pessoas que eu entrei em contato. Ele disse que ele é advogado e ele conseguiu via plano de saúde, o plano de saúde não quis e ele entrou na justiça, o plano de saúde teve que fazer. Então, já que o painel genético é coberto pelo SUS, está no rol da ANS, então todo mundo aqui que tiver plano de saúde pode fazer o mesmo. Você pede ao plano para fazer o teste genético em qualquer laboratório que faça sequenciamento, e se o laboratório não quiser, você pode entrar com uma ação na justiça contra o laboratório para eles indenizar você. Você faz com o seu próprio bolso e depois ele vai receber a indenização, ou, caso que não tenha o dinheiro, esperar eles liberarem o dinheiro. Porque é importante saber, como a Rose está falando, e se for um caso genético, um dos filhos pode ter? Pode. Pode ser uma mutação que vai levar a doença? Pode, mas pode ser uma que não leva a doença também, mas tem que saber. A gente não pode fazer a gente parece que faz de conta que está fazendo uma notificação de doença primária. Você faz pela metade. Ou você faz de uma forma básica, porque, me desculpa, mas o teste genético é básico. O que seria um passo adiante, um passo moderno, seria o ART-QuIC, mas está falando de teste genético, isso é básico, isso deveria ter continuidade. Eu falei várias vezes com o Ministério da Saúde como fazer isso, como não fazer, e eles não me respondem por exemplo, eu tenho um laboratório que eu tenho experiência em fazer sequenciamento. É coisa muito trivial fazer sequenciamento. Só que no laboratório que eu estou, está com uma plataforma nova de sequenciamento. Eu quero fazer sequenciamento para as pessoas. Como é que eu faço? Aí tem que ter financiamento, porque é óbvio que a gente não tem como botar do bolso. É muito dinheiro, é muito caro. Então, tem que ter algum suporte para a gente fazer essa parte genética, senão não adianta. Tudo isso, todas as coisas, embora às vezes sejam muito simples, são muito difíceis, né? Essa amostra que eu recebi essa semana, por exemplo, infelizmente, nessa semana que passou, o paciente veio a óbito, e eu questionei, né, se iam fazer a avaliação histológica, né, para ter a confirmação, né, definitiva. E não fizeram coleta, não tinha estrutura para fazer, e Exato. Não foi feito, não vai fazer. Então, a gente nunca, dentro do que é protocolado para definir ou não, né, a gente, por mais que de repente tenha lá o resultado do ART-QuIC positivo, a gente não pode entrar na categoria do definitivo, né? Pois é. Então, e assim, é uma coisa tão surreal. Sem muitos, não deveria ter muitos empecilhos para ser feito, né? Eu tenho uma atualização do SVO do Brasil até 2017 e era tão surreal em 2017 que, por exemplo, eu não sabia, não é todos os estados brasileiros que tem um SVO. Eu pensei que todo estado tinha um SVO.
Mas não. E é tão surreal que as amostras do cérebro é enviado para o Rio de Janeiro para fazer no laboratório da professora Leila Quimelo, ou pelo menos era feito lá. Era, né? E o Rio de Janeiro não tem esse VO, ou seja, os casos do Rio de Janeiro não são coletadas as amostras e o resto do Brasil enviava para o SVO e enviava para o laboratório Leila Quimelo. É um negócio que não faz o menor sentido. O próprio estado, que tem o laboratório da doutora Leila Quimelo, que fazia, não tem um SVO para fazer os casos do Rio de Janeiro. Respondendo aqui a Bruna rapidinho, é um teste de sequenciamento genético, Bruna, que tem que ser feito. E uma coisa que a Bruna colocou aqui, só para completar, para não perder de vista aqui, é uma falha muito grande desde das secretarias de saúde, e isso já aconteceu com um caso na Bahia. Desde a Secretaria de Saúde, aos médicos que é responsável do caso, quanto o Ministério da Saúde. Não há uma triangulação, às vezes entre eles, mas não diz ao paciente o final do resultado. Eu acompanhei um caso de uma pessoa na Bahia, que eu estava na Alemanha, quando estava fazendo uma parte de doutorado na Alemanha, que eu saí ligando da Alemanha para meio mundo de gente para saber da situação, porque a Secretaria de Saúde recebeu o resultado, informou ao médico, ao hospital, o hospital não informou a família. Tipo, qual é a lógica de você informar ao hospital e não informa a família? Como é que pode você não atualizar a família? Se você não tem o resultado, você diz à família, não teve resultado ainda, a gente não vai ter como ter resultado e ponto. Agora, você ter o resultado e não informar a família, aí, Bruna, depois eu vou até pedir para tu entrar em contato comigo no grupo para ver se eu converso de novo com alguém lá da Secretaria do Ministério da Saúde também para ver se eles me dão algum parecer, porque não pode ficar nessa situação de a família não receber o resultado final. Isso é inadmissível. Deixa eu ver se eu me perdi aqui em alguma pergunta. Essa amostra que eu falei, né, por exemplo, o líquor foi para a análise de 1433 em São Paulo, né, lá para o grupo do Nitrine. Mas não, ninguém, né, o SUS arcou com isso, né? Mas para mandar para cá não aconteceu, porque não podia, não tinha como, e aí a gente teve que custear esse envio. Porque, sabe, tem umas coisas que você enxerga que é tão fácil de ser resolvida, que falta só um entendimento, um ajuste em uma outra portaria, algo tão... Mas parece que sempre a gente patina em algo. Eu acho que estou desde 2009 falando em alguns erros, algumas falhas. Mas é uma coisa que a Denise pontuou aqui no chat, né? Por ser uma doença rara, não existe muito interesse. Eu concordo com ela, assim. O que é uma ignorância, uma bobagem muito grande, porque, como eu falei, não é só porque ela é uma doença muito rara que qualquer coisa que a gente faça em relação a ela, tudo bem se o governo, as entidades, enfim, não estão pensando, né, num paciente especificamente, estão pensando no número de pessoas que podem ser beneficiadas, né? O que a gente descobre para uma, a gente depois vê que é similar para outra. Se a gente pensar aí no ARTQI, que foi originalmente desenvolvido para diagnóstico de CJD e das outras doenças priônicas. E de 2, 3 anos para cá, isso está sendo utilizado e validado para Parkinson. O pessoal está trabalhando para tentar fazer para outras doenças neurodegenerativas, com especificidade e sensibilidade super altas. Então, assim, se você investe para uma, você acaba depois beneficiando para outras doenças também, e aí você atinge um número maior de pessoas, né? Então, e aí está falando de doenças debilitantes, isso tem um impacto econômico. Sabe? Isso tem um impacto na sociedade muito grande. E é besteira, eu entendo nessa questão de dizer que porque é uma doença rara e tem falta de direitos, mas
é uma visão tão estreita. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha um caso ou 2 casos atípicos de nova variante, que sejam pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada. E você, com o sistema que a gente tem para detectar, eu acho muito improvável a gente detectar de uma forma rápida. E aí você começa a disseminar, você tem esse consumo de carne contaminado por diversas outras pessoas e você espalha para eles. E depois, quando você souber, vai acontecer que nem na Inglaterra. Um embargo econômico na Inglaterra quebrou muita gente lá, muito. O país estava... a Inglaterra, na época, se relutou a aceitar também por uma questão de, tipo, eu não vou aceitar que isso está associado à carne, porque a gente está numa crise econômica tão grande e eu não vou aceitar, não vou dar esse alerta por apenas uma mera desconfiança, que na época era uma mera desconfiança. Uhum. Então, os gestores vão pensar nos prós e nos contras. Eu vou fazer um alarde total para uma coisa que pode ser que realmente seja associado e quebrar de vez a economia, ou vai que não era. E se não fosse associado à carne, você teria quebrado a economia por um alarde, então você tem que ter. Só que hoje a gente sabe que é. Uhum. Então a gente tem um risco de algum dia, a gente, em vez de você ter uma sentinela extremamente ativa e assim que identificar, você isolar aquele ponto, que é o que a gente está vendo com o Covid, em vez de você selecionar e isolar logo aquela área que está com alta contaminação, você vai chegar a um ponto que vai ter que fazer um lockdown geral. E aí a economia vai. E aí não tem para onde correr. Vamos ver se tem mais perguntas. Estou me empolgo com essas questões. Bom, então assim, para deixar mais redondinho, não sei se eu fui muito claro. É o sequenciamento do PRNP mesmo, para fazer o sequenciamento para o caso de doença priônica, mas alguns laboratórios não têm apenas o sequenciamento do PRNP, porque eles não veem vantagem de sequenciar apenas um gene. Então, eles fazem um painel de doenças neurodegenerativas ou um painel de demência. Cada laboratório de análise genética tem um nome diferente, mas dentro desse painel tem que ter o PRNP. Tendo o PRNP nesse painel é o que tem que ser feito para identificar a mutação em doença priônica. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né? Então, acho que eu quero agradecer imensamente a Tuane e Michele não está aqui, mas eu quero deixar o meu... Eu sei que ela queria muito estar aqui, ela gosta muito disso, ela trabalhou... eu converso com ela, eu sei que ela é apaixonada. Ela bateu de frente com muita gente para manter o sequenciamento pelo máximo de tempo que ela conseguiu. E eu sei o quanto ela sofreu por ter que deixar de lado isso. Ela realmente, se ela pudesse, ela estava até hoje fazendo isso, mas infelizmente, por questões... Eu estou tentando convencer ela a vir para o Rio. Convença. É porque vir para o Rio, o Rio de Janeiro, ele não é muito bom de convencer as pessoas, né? Porque quem quer vir tem seus problemas, todo estado tem. Mas vamos ver se, saindo da pandemia, se ela tem coragem de vir para o Rio. No mínimo, a gente tem que fazer uma união, juntar a gente assim que tem esse interesse. Eu tenho muito mais assim, apesar que eu gosto muito dessa parte molecular e de diagnóstico, mas eu tenho uma obsessão para fazer um estudo epidemiológico decente sobre os casos de DCJ. Eu ainda, um dia eu consigo ter acesso a essas benditas fichas digitalizadas, ou eu já me ofereci até para ir lá, eu disse, olha, se não tiver digitalizada, eu faço um projeto para ir aí, só para digitalizar uma por uma, mas eu quero ter acesso a isso. Mas, porque sem essas fichas a gente não está navegando no escuro, a gente não tem informação de qualidade nenhuma. É um dado solto. E outra coisa, quando eu comparei um dado que foi publicado por um grupo, pelo Ministério da Saúde, e depois um outro dado pelo Ministério da Saúde, os dados não batem, nem eles mesmos batem o mesmo resultado. É chocante, mas, enfim. Eu quero agradecer de novo a Tuane, quero agradecer muito a todos que estiveram aqui.
Sei que muitos queriam mais também aqui, mas não puderam por causa da hora, por causa do dia. Eu vou tentar, espero que tenha gravado, apesar que eu estou vendo aqui que gravou, mas eu não tenho certeza absoluta se pegou tudo, se está tudo direitinho. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Peço desculpa se ficou travando, conturbado, se vai sair um negócio que não deveria sair, mas a gente vai aprimorando. Eu espero que a gente possa fazer um ciclo de palestra cada vez, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada X meses, para a gente ver se a gente chama a atenção. E eu vou até conversar com alguém no Ministério da Saúde para ver se eu chamo eles para eles responderem alguns pepinos que as pessoas perguntam aqui, porque é muito importante a gente ter esse feedback de vocês, porque eu acredito que, como eu e Tuane e Michele, tudo que a gente faz é pensando, a gente gosta muito de bancada, mas a gente não enxerga só a bancada, a gente sabe que tem uma família por trás, a gente sabe que tem histórias de vida por trás, a gente sabe que tem muito sofrimento. Quem estuda essa doença sabe que é doloroso. Como até uma pessoa disse aqui, que a gente ama estudar a proteína em si, a gente gosta do assunto, mas a gente sabe que é doloroso, sabe o que essas doenças causam com as famílias. Então, a gente tenta ao máximo possível dar o melhor da gente para dar algum conforto, alguma resposta e, e qualquer coisa do gênero para você. Então, eu fico sempre à disposição lá no grupo. Quem quiser perguntar mais coisas lá no grupo, pessoalmente também, não tem problema. Então, fiquem à vontade e eu quero dar boa noite a todo mundo. Agradeço imensamente. Só uma última pergunta de Rose. O exame genético ele mostra o resultado positivo, se tem a mutação ou não tem a mutação no gene PRNP que está associado à doença, né? Boa noite a todos e eu deixo a última palavra aqui para a Tuane, para ela se despedir também. Só agradecer de novo o convite, agradecer que todo mundo ficou até agora, né, para discutir, para ouvir, para perguntar, e que eu estou aberta, né, eu deixei lá no início da apresentação, tinha o meu e-mail, mas qualquer coisa é só perguntar por o Wellington, que ele tem também, vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu consiga viabilizar e ajudar, né? Infelizmente é como, né, alguém colocou aqui no chat, é tudo muito difícil, né? A gente não tem na maior parte das vezes apoio, né? Principalmente apoio financeiro para fazer tudo que a gente quer fazer, mas a gente vai tentando e é importante a gente trazer a demanda, porque se a gente trouxer a demanda, se a gente forçar, mesmo que devagar, as coisas vão andando, né, vão caminhando. Então, é super importante essa participação de vocês e que vocês conversem, né, com os seus familiares, com seus conhecidos, mesmo que não tenha nenhuma, né, seja uma pessoa que não tenha nenhuma relação com a doença que um familiar de vocês teve, mas a partir do momento que uma pessoa que não tem nenhuma relação e que de repente não tem nada da família, mas conhece a história, né? Ela tem empatia e se solidariza e ajuda a reforçar essa corrente tanto de apoio para todos, né, assim como de cobrança para que coisas aconteçam, né, e para que exista um movimento para que a gente melhore a maneira como a gente lida com essa doença no Brasil. Então, mas eu sou bem otimista em relação a isso. Eu acho que a gente vai cada vez mais avançar. Essa pandemia, né, acabou desacelerando muita coisa, né, principalmente nos laboratórios. A gente lá no laboratório está voltado também para trabalhar com Covid e ver relação com doença neurodegenerativa, por exemplo. Então, continuar trabalhando e continuar persistindo. E aí eu agradeço a audiência de vocês e estamos aí. Boa noite. Tá ok, pessoal. Agradeço muito e vamos nos falando e vamos ver. Eu vou marcar com a doutora Michelle algum outro dia. Vou ver se tem ou falar com o Breno, que é um neurologista. Eu creio que ele vai aceitar. E assim que eu tiver algum retorno deles, eu marco um dia e a gente vê qual é o melhor dia para a gente fazer essa apresentação nova, tá ok? Boa noite a todos e um bom final de semana. Tchauzinho. Tchau.